Oi pessoal, meu nome é Duda Monteiro, eu sou arquiteta e hoje eu vou falar para você sobre a expectativa e a realidade do curso de arquitetura. Eu decidi trazer esse assunto aqui para vocês porque é uma coisa que eu tinha muita dúvida antes de começar o curso. E quando eu estava nessa fase de buscar informações para decidir qual curso eu queria, a gente não tinha tantas informações, a gente não tinha tanto conteúdo disponível para poder consumir, para poder chegar ali numa conclusão. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder compartilhar com você que está aí com dúvida se deve ou não fazer o curso de arquitetura. Eu sei que a gente tem várias expectativas de como é esse curso, mas eu vim aqui descrever para vocês o que é realidade e o que não é. Eu entrei na faculdade em 2011 e quando eu entrei, a gente não tinha esse tanto de informação. Não era só lá digitar na internet como funciona a faculdade de arquitetura que você tinha o resultado. As coisas não eram assim. E foi bem difícil para eu tomar essa decisão. Eu comecei o curso meio sem saber exatamente como seria. Claro que a gente tinha ali a grade, que são as matérias que a gente vai cursar ao longo da faculdade, mas ainda assim era bem vago para mim. E hoje em dia a gente tem várias ferramentas que facilitam isso, a tecnologia, as informações, e eu tô aqui no canal do YouTube para poder compartilhar isso com vocês. Eu sempre tive uma vontade de fazer arquitetura, eu sempre tinha esse desejo, mas eu não conhecia nada. E aí quando a gente reformou aqui em casa, a gente teve contato com uma design de interiores, e aí eu fui percebendo, eu fui analisando todo aquele processo e tomei a decisão de fazer arquitetura. Então, para esse vídeo eu peguei algumas expectativas que eu tinha em relação ao curso de arquitetura e também deixei uma caixinha de pergunta lá nas redes sociais para vocês me falarem quais eram as expectativas de vocês. Então, a primeira expectativa é: eu preciso saber desenhar para fazer arquitetura. E isso definitivamente não é uma verdade. Eu até gostava de desenhar quando eu estava na escola. O professor ficava lá explicando matéria e eu lá desenhando no caderno. Mas, gente, eu nunca fui boa de desenho. E você vai trabalhar isso na faculdade, você vai ter que desenhar assim um pouco. A gente tem aula de perspectiva, a gente tem que trabalhar isso, mas não é um pré-requisito para você fazer arquitetura. É claro que antigamente tudo era entregue desenhado à mão, então assim, a pessoa tinha que ter essa habilidade manual. Mas hoje em dia tudo a gente entrega de forma digital. Então você tem um programa, você faz uma linha e ela sai reta. Coisa que comigo não acontece. Eu não consigo desenhar uma linha reta, eu não consigo fazer aqueles croquis maravilhosos, não consigo, não tenho essa habilidade. A gente faz o que é necessário, mas a gente tem a tecnologia aí a nosso favor, então não é um pré-requisito você saber desenhar para fazer arquitetura. Uma outra expectativa é: eu queria fazer engenharia, mas como eu nunca gostei de matemática, eu vou fazer arquitetura. E realmente, na engenharia tem muito mais matemática, muito mais cálculo, muito mais física. Mas na arquitetura também tem cálculo, também tem física. Tudo vai depender, gente, da faculdade que você vai escolher. Cada uma delas tem sua linha de raciocínio, então umas vão para esse lado mais criativo, mais espontâneo, até te exige um pouco mais do desenho à mão, e já tem outras que vai para esse lado mais técnico, mais física, mais matemática. A minha faculdade, por exemplo, ela tinha sim esse lado de matemática. Eu tive cálculo 1, cálculo 2, física 1, física 2, física 3, estrutura de materiais, então assim, a gente teve sim que quebrar essa cabeça ali com a matemática também, mas não é o foco. É claro que perto da engenharia a gente estuda muito pouco. Pelo menos na minha faculdade a gente estudou a matemática para ter uma noção de como que funcionam as estruturas, como que funcionam as cargas, mas assim, tudo bem superficial, mas é uma matemática. Tinha gente que passava dificuldade ali para passar, várias pessoas pegavam dependência dessas matérias porque tinham ali em mente que nunca mais ia precisar estudar matemática. E na verdade não é assim. Eu sempre tive muita facilidade, então não tive problemas, mas é uma questão que é importante levar em consideração na hora de escolher a faculdade. Muita gente pergunta: a arquitetura é de humanas ou exatas? E gente, sinceramente, eu fiz o curso inteiro e nem eu sei te responder isso, porque é muito relativo. No mesmo dia que a gente tinha aula de cálculo 2, a gente tinha aula de história. Então assim, não sei responder se é humanas ou é exatas, mas a gente abrange um pouco disso tudo. Porque eu acho que cai um pouco no assunto de que, assim, agora eu vou filosofar, mas que você tá trazendo aquele sonho da pessoa para a realidade. E o sonho é aquela parte de entender o ser humano, de entender a história, de entender como que tudo funcionou, e a realidade a gente vem para exatas, que a gente precisa de números, precisa de quantidade, precisa de exatidão. Então acaba que a arquitetura mistura um pouco desses dois lados, de humanas com exatas. Agora mais uma expectativa: vou trabalhar integral durante o dia e fazer faculdade à noite. Infelizmente, essa expectativa não é tão fácil assim. Eu conheço pessoas que conseguem fazer isso, mas, gente, é muito difícil. A arquitetura é um curso que exige demais da gente,
fora da faculdade. Então não é só aquele tempo que você está ali sentado na cadeira ouvindo o professor. Ela exige demais desse tempo extracurricular, desse tempo fora de casa, desse tempo estudando, pegando informações. Então isso é muito complicado de conciliar com o serviço normal ali de 8 horas. Uma coisa que eu sempre costumo falar é que na arquitetura não tem como você dar aquele jeitinho. Sabe aquela prova que você vai na escola e não estudou e aí você vai dar uma olhada no caderno, cola do colega ali do lado? Na arquitetura não tem jeito. A grande maioria das matérias você precisa entregar um projeto. E aí como que você vai entregar um projeto copiando do colega? Não tem jeito, o professor não aceita. Então isso é uma questão porque você precisa mesmo se esforçar. Você não consegue dar aquele jeitinho porque senão você vai pegar a dependência da matéria, você não vai conseguir tirar nota boa. Então essa é uma questão muito importante para ser levada em consideração. O curso de arquitetura é uma coisa que você precisa se dedicar. Anota isso que eu tô falando, porque se você escolher esse curso, você vai precisar se dedicar muito. A arquitetura tem muito trabalho em grupo, então como é que você vai fazer um trabalho em grupo se você está trabalhando durante o dia e a sua faculdade é à noite? Você não tem tempo. Então assim, você vai se esgotar. Igual eu falei, eu conheço pessoas que fazem isso e realmente é muito difícil. A não ser que você arruma ali um grupo muito legal que vai conseguir te carregar ali ao longo da faculdade, mas ainda assim tem as etapas individuais e assim, é muito complicado. Você precisa pensar muito antes de tomar essa decisão. Essa expectativa aqui é ótima, gente. Meu jogo favorito era The Sims. Eu vou me dar super bem na arquitetura. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é um jogo que tinha antigamente que você ficava montando as casas e ficava ali andando com os personagens e era um jogo que envolvia ali um pouco da arquitetura, mas gente, é muito mais complexo que aquilo. Claro que se você se interessou por aquilo, você se interessou por aquela parte, pode ser que você tenha uma tendência a gostar disso, mas precisa se aprofundar, porque não é só ali ficar colocando móvel, ficar colocando as coisas no lugar. Existem coisas bem mais complexas que isso. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ouve, eu já ouvi isso, e é muito engraçado e eu vim aqui passar isso pra vocês. Essa é uma expectativa aí para os ansiosos. Eu já vou começar a faculdade aprendendo como escolher um revestimento para um ambiente. E, gente, não é assim. Pelo menos na minha faculdade não foi. O primeiro semestre, por exemplo, a gente ficava ali só desenhando e fazendo tipo A, B, 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 C, 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 para você conseguir treinar a sua caligrafia, para conseguir treinar o traço. Então, assim, é um processo longo, é um processo bem longo até você conseguir escolher o revestimento de um ambiente, sabe? Primeiro a gente aprende esse lado mais manual, depois a gente passa para aprender os programas, depois a gente começa a desenvolver o projeto, a parte arquitetônica, e aí depois a gente entra nessa parte de acabamento, de iluminação. Então é muito profundo, o processo é longo. Então se você é esse ansioso, já se acalma, porque as coisas não funcionam tão rápido assim. Agora, uma outra expectativa, que era uma expectativa minha em relação ao curso de arquitetura, eu vou fazer vários projetos maravilhosos e lindos do jeito que eu sempre quis. E realmente não é assim, gente. Na faculdade a gente aprende que quem tem razão unicamente e exclusivamente é o seu professor. Então a gente não faz o projeto do jeito que a gente quer, a gente faz o projeto do jeito que o professor quer. E de novo, o motivo da arquitetura não ser só uma faculdade de exatas é justamente por isso, porque o gosto do seu professor não é igual ao seu, não é igual ao do seu colega, então tem várias opiniões diferentes ali, vários gostos diferentes, e você precisa fazer o que o seu professor quer, você precisa entender o gosto do seu professor, o que o seu professor deseja naquele projeto e fazer o seu projeto. Então eu tinha a expectativa de que ia conseguir fazer tudo lindo do meu jeito e chegou lá e eu vi que não era assim, eu tinha que realmente seguir as regras do professor. Às vezes o professor pediu uma coisa que eu não gostava, que eu não concordava, mas eu tinha que fazer aquilo. E é claro que na época eu ficava com muita raiva daquela situação, do professor querer impor o gosto dele em cima do meu projeto, mas hoje eu entendo, gente. A gente pega clientes de tudo enquanto é jeito, de tudo enquanto é gosto. O professor era só um exemplo de tudo que a gente viria a enfrentar aí ao longo dos próximos anos. Então você vai passar raiva, seu professor vai te fazer raiva, mas isso faz parte do curso de arquitetura. Uma outra expectativa eu vou sair da faculdade sabendo tudo que eu preciso para abrir meu escritório de arquitetura. E essa é uma expectativa super frustrante, porque isso não acontece dessa forma. Pelo menos na minha faculdade não foi assim. A gente não tem uma matéria que ensina exatamente como você deve fazer. A gente vai aprendendo tudo mesmo ao longo do tempo. A gente vai cobrando errado, a gente vai fazendo errado. A gente não trata ali como deveria ser tratado um escritório de arquitetura quando ele está no começo, mas isso tudo faz parte do processo. E aí a gente entra na última expectativa,
expectativa que é, depois de concluir o curso, o arquiteto tem que abrir seu próprio escritório. E também não é bem assim, gente. O curso de arquitetura tem várias opções, várias vertentes, por isso que é importante você estudar cada uma delas para conseguir se identificar. E aí, ao longo da faculdade, você vai analisando isso, você vai passando por todas as etapas para chegar numa conclusão do que você quer seguir depois de formado. Uma coisa que não é todo mundo que sabe, mas a gente é formado em arquitetura e urbanismo. Então, o nosso curso envolve essas duas vertentes e aí você pode escolher qual delas seguir. E mesmo assim, dentro de cada uma delas, você pode aprofundar ainda mais. Como, por exemplo, na de urbanismo, você pode trabalhar na prefeitura, pode trabalhar com paisagismo, pode trabalhar com patrimônio histórico e na arquitetura a mesma forma. Você pode trabalhar com restauração de edifício, com projeto luminotécnico, com desenho de móveis, com paisagismo também. Então, assim, é muita coisa que você precisa analisar antes de tomar essa decisão. E eu acho importante trazer essas opções porque às vezes você toma a decisão de não fazer arquitetura porque não vai querer abrir seu escritório ali no futuro, mas tem todas essas opções que você pode seguir essa carreira. Eu conheço pessoas que trabalham nessas áreas, que são super felizes fazendo esse tipo de serviço, então vai muito do gosto de vocês, de analisar o que vocês realmente querem na hora de escolher essa profissão. Uma outra coisa que eu acho bem legal, e quando eu escolhi o curso não tinha nada disso, é acompanhar os profissionais nas redes sociais, porque normalmente lá eles mostram um pouco da sua rotina, então você pode analisar aquilo, ver se você se identifica. É claro que não são todos os profissionais que gostam de fazer isso, mas em todas as profissões é só você pesquisar, porque você vai achar um profissional que vai mostrar um pouquinho ali da rotina dele, um pouquinho do dia a dia, de como funcionam os processos. Então isso é muito legal e isso vai te ajudar demais na hora de tomar uma decisão. Inclusive, se você não me segue lá nas redes sociais, vai lá, vou deixar meu @ aqui embaixo. Eu tô sempre mostrando um pouco da nossa rotina, de como funcionam alguns processos, e isso é bem legal e pode te ajudar aí na tomada de decisão. Então é isso, gente, eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí para vocês tomarem essa decisão, que eu sei que é uma decisão bem difícil, mas se você tem vontade, se você se identificou, corre atrás. Já teve gente que me perguntou se tem idade para começar a faculdade de arquitetura, se a pessoa estava velha demais para isso, e gente, não tem idade, vai, se joga, faz o que vocês querem, porque isso é muito importante. Quando a gente faz o que ama, fica muito mais fácil. Então essa pesquisa sobre o curso é fundamental para vocês se identificarem. Comenta aqui embaixo para eu saber se eu consegui ajudar vocês nesse processo ou se eu deixei a cabeça de vocês mais confusa ainda. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos e até o próximo vídeo.